Olá pessoal, joia, tudo bem? Dayan Cardoso, do Expert da Construção aqui na área, falando diretamente para você, respondendo aí perguntas e uma pergunta principal que a gente tem tido aqui com bastante frequência. Por onde começar como marido de aluguel? Por onde que eu vou começar? O que eu devo fazer? A gente está aqui hoje para falar para você que tem interesse em empreender nesse nicho, para você destravar os seus negócios, tirar do papel e começar a faturar, beleza? Vamos lá. O primeiro passo é sempre o planejamento, ok? É sempre importante você planejar e detalhar tudo antes de começar, tá? Aí com a área de aluguel, a gente fez uma sequência para facilitar para você que está começando, e a gente tenta entender ao máximo aquilo que você passa, porque eu também já passei por isso. Né? É uma batalha que eu já passei, eu entendo passo a passo como é que isso funciona, aqueles medos que a gente sente quando vai começar, e isso é uma coisa que às vezes trava a gente. Né? É importante que a gente se esforce e consiga superar esse tipo de coisa. Eu sei que assim, não é muito falando, entendendo, mas a partir do momento que você começa a aplicar aquilo que eu vou te falar hoje nesse vídeo, você vai entender que as coisas vão começar a desenvolver muito mais, ok? O primeiro passo, então, que a gente selecionou dentro do planejamento vai ser o dimensionamento. Você vai dimensionar qual a região aonde você vai estar atuando, onde você vai estar prestando o serviço para o pessoal. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma delimitação de área. Quais os bairros e qual a distância máxima que eu vou percorrer aqui da minha localização. Vamos fazer uma sugestão, um exemplo. Você mora em uma determinada região e você pode estimar que você vai fazer um raio de circunferência no entorno de 10 a 20 quilômetros. Mas por que isso, Dayan? Por que eu devo fazer esse tipo de coisa? Vamos lá. É sempre muito importante você delimitar. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a gastar muito tempo no deslocamento, você começa a encarecer muito o seu custo de deslocamento, o seu custo e a sua viabilidade de execução do serviço. Então, quando você faz essa delimitação, você acaba encaixando melhor o custo-benefício, tanto para você quanto para o seu cliente, certinho? Então, primeiro passo, dimensionamento, ok? Dimensione a região aonde você vai trabalhar, certo? Segundo passo, dentro ainda do planejamento, um levantamento do que você vai gastar com material de marketing. Como é que você vai fazer isso? A gente vai fazer um orçamento lá, ou melhor, 3 orçamentos. É sempre importante que você faça isso, tá? Se você já tem um pessoal da sua confiança, ok. Se você não tem, faça aí 3 orçamentos, sem problema nenhum, coisa rápida. Faz toda a diferença quando você consegue fazer isso, tá? Você vai usar isso não só aí no seu projeto de marketing, mas em todos os projetos que você vier fazer daqui para frente. Por quê? Porque isso gera resultado. Tá bom? A gente vai estar sempre dizendo sobre isso, resultado. Resultado faz toda a diferença, deixa seu negócio funcionando, mantenha a empresa nos trilhos. Tranquilo? Então vamos lá, fazer o levantamento de quanto você vai gastar com marketing. O que seria isso? Você vai precificar com uma tabela lá. Quanto você vai gastar com uniforme? Quantos uniformes você precisa? Quanto que você vai ficar confortável com quantos uniformes? 5 dias da semana você vai trabalhar? Tudo bem, ok, fica legal. Não dá, é só um mesmo, eu lavo todo dia, tudo bem, sem problema. Isso você que vai decidir. Por quê? Porque você tem que ter uma autonomia para saber o que cabe no seu bolso de início. O importante não é quantos uniformes você tem, mas o mais importante é que você comece, ok? Então vamos lá. Uniforme, panfletos, cartão e um capital separado para que você faça campanhas de marketing. Essas campanhas vão rodar, podem ser rodadas no Google, podem ser rodadas no Instagram, podem ser rodadas no Facebook e podem ser rodadas em alguns portais que existem de forma gratuita. Aí você que vai escolher. Mas inicialmente a gente recomenda que você comece pelo Google. Por quê? Porque é onde a gente tem tido mais resultados significativos. Então, em vez de você ficar para muitos lados, você fica em um lugar só e a partir do momento que você começa a ter resultado, você começa a expandir mais o seu plano de marketing, para que você tenha cada vez mais clientes, cada vez mais rentabilidade
cresça cada vez mais o seu negócio, certinho? Vamos lá, próximo item dentro ainda do planejamento seria o levantamento do material para o escritório. Mas, Dayan, eu não tenho escritório. Separa uma parte da sua casa para fazer de escritório. Por que isso? Porque é importante você separar tudo que é profissional de tudo que é pessoal, tá? Isso é uma coisa muito importante, vai fazer toda a diferença na sua casa, nos seus negócios e no resultado dele, o que é mais importante ainda. Por quê? Porque vamos fazer uma sugestão que a sua empresa, vamos fazer a simulação que a sua empresa está rodando, por exemplo. Sua empresa está rodando, você teve lá durante o dia 5 pedidos de orçamento, ou você teve 5 chamadas. Aonde essas chamadas vão ser recebidas? Aonde você vai parar para poder falar com esse cliente? Aonde você vai analisar preços? Você vai sentar para melhorar o seu negócio. E é importante que você tenha esse lugar, que de preferência seja silencioso, tá? De preferência ele seja confortável. Por quê? Porque você vai passar muitas horas nele para fazer seu negócio dar certo. Então, lembra que o levantamento de material para o escritório é fundamental, e se você começa do jeito certo, você tem maior chance de permanecer, de crescer e de ter bons resultados, o que é mais importante, certinho? O próximo item principal seria a visão de mercado. A visão de mercado, você tem que ter uma noção do que está acontecendo, né? Quem é que você quer atingir? Quem são as pessoas com as quais você quer prestar serviço, que você quer fazer negócio, tá? Por que é importante saber isso? Porque, assim, dentro do mundo dos negócios, a gente tem que ter uma certa clareza para entender que a gente não consegue trabalhar com todo mundo, tá? Não adianta você divulgar para todo mundo se não é todo mundo que tem interesse nesse serviço. Por exemplo, se a pessoa é uma pessoa que ela mesma faz, essa pessoa não vai ter muito interesse que você preste o serviço para ela. E é importante ter essa clareza. Qual que é a classe social que mais utiliza o tipo de serviço de marido de aluguel? Qual que é a classe social, no momento, que mais realiza chamadas na busca desse tipo de profissional? Quem são as pessoas que mais, por exemplo, compram pela internet hoje? Porque quem compra pela internet precisa de alguém para montar. Tá? Então, sabendo disso, a gente traz isso para vocês entenderem quem é o seu público-alvo. Tá? Dentro das campanhas, isso vai ser extremamente importante, certo? Você vai criar lá uma persona, como se fosse o seu cliente ideal para rodar o seu negócio, as pessoas que você quer atingir. Quer dizer que você vai atingir só essas pessoas? Não, mas essas pessoas são as pessoas que têm maior propensão de te chamar para fazer um negócio. Quer um exemplo? Vamos lá, aqui na empresa, a gente já é uma empresa de médio porte, então a gente atende vários tipos de clientes. Porém, os clientes que mais chamam os nossos serviços são clientes que estão em um nível social, vamos lá, dentro da casa de renda, entre 5 e 10 mil reais. Isso é um levantamento que a gente tem, que a gente percebeu que a maior parte das pessoas tem essa classificação. Não quer dizer que são todas, existem pessoas que ganham salário mínimo e chamam a gente, tá tudo certo, sem problema nenhum. Por quê? Porque tem gente que prefere qualidade ao invés de quantidade, ou ao invés, por exemplo, de risco. Tem gente que prefere muito mais qualidade a risco, então ele opta por, cara, se eu confio nessa pessoa, vocês têm que entender que quando você tiver um cliente e ele tiver uma confiança com você, ele não chama outra pessoa. Por quê? Porque ele tem um vínculo com você. Chamar pessoas que a gente tem maior vínculo é muito mais seguro, confiável e traz muito mais segurança para sua casa, até porque a casa é prejulgada por muitos um lugar sagrado, e é verdade, é de fato. Então essa pessoa vai criar um vínculo com você, tá? Mas a gente vai falar sobre isso outra hora, tranquilo? Então vamos lá. Quem é o público-alvo? É esse cliente ideal. E você vai entender isso mais pra frente, só para você entender. Agora a gente está só conceituando para você ter uma noção disso, certo? Como é que eu vou encontrar esse cara? Quais locais esse cara está na internet? O que ele faz na internet? Isso também, dentro do processo de marketing digital, a gente vai estar mostrando como é que funciona, certo? Como conquistá-lo, tá? Depois que você alcançou essa pessoa, né, vamos lá, e vai gerar uma chamada para você de alguma forma, seja ela
via WhatsApp, via Messenger, via qualquer canal de comunicação que tem uma direção direta com você, como é que você vai conquistar ele depois que você encontrou ele, certo? E o próximo item é mais que isso, como que você, depois de conquistá-lo, vai manter ele com você. Porque às vezes a gente despeja muito dinheiro em marketing, acaba tendo um primeiro serviço com muita gente e essa pessoa não permanece com a gente. A gente tem que analisar o porquê que isso está acontecendo, porque para tomar uma decisão sábia e ter resultado com isso, porque não custa barato todo cliente que você traz para a empresa. Se você mantém aquele cliente que você já trouxe, ele é um cara que vai permanecer constantemente, está na sua carteira de cliente. Então é sempre importante que, mais importante do que trazê-lo, é mantê-lo. Tranquilo? Vamos lá. O próximo item é você saber quais são os seus principais concorrentes, né? Na visão de mercado você precisa entender quem são os seus concorrentes. Quantas empresas como a sua está no mercado, na sua região? O que eles fazem? Como eles fazem? Qual que é o jeito que ele faz isso? Entendeu? Como é que você vai fazer isso? Tem que ser discreto, gente. Sem essa de ir lá na porta do cara e questionar o cara, tá bom? Existem muitas formas de fazer isso. Por via digital, por telefone, né? Por canais digitais, cotando valores, entendendo como é que é o passo a passo. Por que você vai fazer isso? Para copiar? Não, para entender como é que funciona. Tá? Para ter uma margem de entendimento de tudo o que acontece e depois disso analisar e saber o que é melhor para você. Eu não estou falando isso com relação somente a preço, tá? Eu não acho que preço seja um fator definitivo. Pode até ser inicialmente. Por quê? Porque inicialmente você ainda não é conhecido no mercado. Quando você não é conhecido, você tem uma carteira pequena. Automaticamente você, para dar uma impulsionada inicial, para, por exemplo, fazer uma campanha onde as pessoas precisam conhecer o seu trabalho, para depois você ter uma carteira maior, é normal que você às vezes tenha um preço mais atrativo. Só nesse caso. Fora isso, não. Você pode ser o cara gerador de valor de muitas formas. E depois que você fizer essa análise da concorrência que circula você, de quem são as pessoas que praticam serviços parecidos com você e quem são essas pessoas, você vai perceber que os resultados serão diferentes, certo? A sua interação, o seu entendimento sobre isso vai mudar a maneira com que você toma decisões. E é isso que faz toda a diferença. Tranquilo? E ainda dentro desse item da visão de mercado, você vai saber criar um diferencial do seu negócio. Lembra lá? Primeiro você descobre quem é seu público-alvo, depois por que ele te contrata, depois como você encontra ele, como você mantém ele e depois quem é seus principais concorrentes, certo? A partir disso, você vai entendendo isso tudo, você vai analisar um diferencial. O que vai te diferenciar de todo mundo? Por que as pessoas vão deixar de ir lá na empresa das outras pessoas para ir até você? Entendeu? Nem que seja uma primeira vez para te conhecer e saber como é que funciona o seu trabalho. É importante ter isso? Demais da conta. Todas as grandes empresas fazem isso, né? A gente tem aí muitos exemplos e se você der uma analisada, você vai perceber que por que a pessoa deixa de ir na empresa de fulano e faz com você. Por quê? O que tem de diferencial? O que você oferece a mais? O que gera mais valor no seu negócio que não gerou no do fulano? Entendeu? O que você entrega a mais? Eu não estou falando de preço, estou falando de entrega. Porque gerar valor é quando você faz aquilo que a maioria não faz. Tá? Quando você entrega aquilo que o mercado não oferece. Isso é gerar valor. Então você precisa entender isso com clareza para você saber e dominar essa técnica. Tranquilo? Certinho? Vamos lá, o terceiro passo principal é detalhar quais serviços são oferecidos. Tá? Quais serviços que serão oferecidos pelo seu negócio. Que tipo de serviço você vai oferecer? Que tipo de serviço você vai oferecer, certo? Então, a gente recomenda que você tenha no mínimo 3 habilidades. Dentro do campo de manejo de aluguel existem muitas habilidades. A quantidade é muito grande. Então, a gente vai delimitar inicialmente para que você tenha pelo menos 3, porque se você tem pelo menos 3, você consegue resolver muita coisa já. Dá para começar
a captar muitos tipos de cliente diferentes naquele segmento de 3 habilidades. Um exemplo é, você sabe fazer encanação, você sabe um pouco de parte elétrica e você sabe um pouco de pintura. É um exemplo, viu, gente? Então, se você tem essas habilidades, não precisa ser necessariamente essas habilidades, tá? Teria que ser mais ou menos 3, ou melhor, 3, como a gente está sugerindo aqui, mas que você dominasse elas muito bem para que você pudesse começar. E aí, a partir disso, né, você já sabe as habilidades que você tem, você vai determinar qual o seu horário de funcionamento, quantos dias da semana você vai trabalhar, se você vai fazer algum atendimento em dias e horários excepcionais. Isso também é muito importante. Por quê? Porque pode ser um diferencial de negócio. Tá? Você pode se diferenciar dos seus concorrentes oferecendo serviço no dia que a maioria não oferece, por exemplo. E com a sobretaxa bem interessante, porque você vai estar sozinho. Lembra que existem lojas que funcionam 24 horas? Hoje a gente tem muito um exemplo, por exemplo, da academia. Existe academias que funcionam 24 horas. Existe academia que funciona só na hora comercial. E aí você, dependendo disso, o que acontece? O cara faz uma análise e percebe que existe muita gente que às vezes deixa de ir na academia porque, é só um exemplo, viu, gente? Deixa de ir naquele local porque ele não tem horário. Percebendo isso, a pessoa cria isso. É um diferencial que gera um valor enorme e que traz muita gente que não viria se fosse só nos horários convencionais, certo? Você pode estar usando esse tipo de estratégia no seu negócio, certinho? Vamos lá, dia de atendimento, quantos dias você vai atender? Você vai tirar férias, como é que vai funcionar suas férias? Você vai ter um suplente, é importante que tenha, tá? A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. É sempre importante você ter uma pessoa para te substituir, por quê? Porque a gente fica doente, a gente é humano, né? A gente fica doente, às vezes tem filho, esposa para cuidar, tem que levar no médico, tem que fazer tratamento. Então é sempre importante você ter um suplente. Por quê? Porque você pode contar com ele nos momentos que você pode não estar lá. E para que o seu negócio funcione, tem gente que acredita que tem que funcionar 24 horas só com ele, do jeito dele. E eu vou te falar, isso é um tiro no pé. Toma muito cuidado com isso, porque a gente não dá conta de tudo sozinho. Tá? Tem um ditado bem interessante que diz que quem quer ir rápido vai sozinho, quem quer ir longe vai acompanhado. E funciona muito, tá bom? Então é uma grande oportunidade para que você conheça pessoas que possam participar do seu negócio e que para você comece a gerar uma habilidade de relacionamento profissional com essa pessoa dentro do seu negócio, tá? E também de treinar essa pessoa para que ela faça os trabalhos no nível profissional que você quer que aconteça. Isso é muito importante porque gera em você uma capacidade de ensinar, de entender, tá? E de se relacionar com essa pessoa a ponto de ter uma parceria muito positiva para o seu negócio, tá bom? E até para o crescimento dele, porque começa com um e a coisa vai crescendo até que quando você vê tem muita gente trabalhando, todo mundo treinado, resultado chegando e o seu negócio expandindo, certinho? O próximo item é se haverá atendimentos em dias e horários excepcionais, quais serão? Tá? É importante que você responda isso, deixe isso bem claro nas suas páginas, porque as pessoas vão te encontrar e vão buscar você por isso, tá bom? Ainda no detalhamento, detalhar quais serviços serão oferecidos, a gente ainda tem o último item, que é qual o tipo de modelo de negócio que você vai aplicar e onde, como é que vai ser aplicado em termos de tempo de trabalho. Tá? A gente tem a opção de trabalhar por hora, que é uma opção bem interessante pelo fato de você conseguir fazer vários serviços dentro do espaço de uma hora e a pessoa conseguir metrificar aquilo que está acontecendo e quanto que ele vai pagar. E até quando ele te pede quanto tempo você vai gastar para fazer aquilo, você consegue dar uma estimativa de tempo. Isso gera uma segurança para a pessoa na contratação. Olha só, a minha hora custa R$100. Eu vou lá na sua casa trocar um chuveiro, mas eu troco em 10 minutos o chuveiro. Ainda tem algumas coisas para resolver, você poderia estar fazendo? Faça, está dentro da sua hora. E tem que deslocar para comprar alguma coisa. Dentro da hora também funciona muito bem. Por quê? No período que está sendo deslocado, você está recebendo, a pessoa está resolvendo o problema, ela não precisa de deslocar, sair de casa, do trabalho, às vezes está em home office. Está trabalhando, fica puxado para a pessoa fazer isso e às vezes nem é possível fazer. Então, se você oferece o serviço por hora,
Isso funciona muito bem. Isso a gente leva em consideração para pequenos serviços, pessoal. Por quê? Porque vai chegar até você a possibilidade de fazer grandes trabalhos, tá? Olha só, eu tenho interesse em pintar a minha casa ou em fazer meu sistema elétrico da minha casa todo completo. Você faz, dependendo do tamanho do imóvel, você vai gastar uma semana. Dependendo, você vai gastar 2 semanas, 3 semanas, tá? E às vezes com a equipe de 2, 3 pessoas. Isso pode acontecer, pessoal, tá? Quando surgem essas oportunidades, você vai analisar se você aceita ou se você não aceita. E aí, se você for um cara mais ativo e com interesse no potencial de crescimento, você vai analisar melhor e dar uma resposta depois, não precisa dar a resposta na hora. Por quê? Porque pode ser mais, nesse caso, é mais interessante que você faça um orçamento detalhado. Por que isso, Dayan? Porque a metrificação por tempo é muito mais complexa em relação a muito tempo. É melhor que você estabeleça um valor fixo, porque nesse caso a pessoa vai sentir dificuldade em calcular quanto tempo você vai gastar para fazer uma instalação elétrica de uma casa inteira, de um sobrado, num pequeno prédio, entendeu? Então, atenção. Explica como é que funciona, que você trabalha por hora, mas em condições desse jeito você faz um orçamento detalhado, você vai até o local. Por quê? Porque é um orçamento que tem um faturamento maior, tá? E, por exemplo, a gente já fez aqui na empresa instalações elétricas de 10 mil reais, certo? De 10, 15 mil reais. Então, assim, é uma instalação elétrica robusta, entendeu? É normal que você vai ter que ter habilidade para poder pegar esse serviço. E poderia ser também uma pintura robusta. Tem uns prédios de 4, 5 andares. Você pegaria para pintar o prédio de 5 andares, todo por fora e até por dentro? E aí? É uma oportunidade. Geralmente, empreendedores não desperdiçam oportunidades. Então, fique atento. Quando for coisas maiores, não deixe de fazer. Porém, se organize muito bem com a equipe, se organize o pessoal, tenha um pessoal treinado, capacitado. Tá? Faça, estabeleça parcerias positivas que vão trazer resultado para o seu negócio e para o negócio da pessoa parceira com você, tá bom? Então, nesse item de detalhar quais serviços são oferecidos, a gente finaliza por aqui e a gente segue agora para a formalização do negócio, que é um outro ponto por onde começar como marido de aluguel, certo? Na formalização do negócio, a gente tem um sistema bem interessante atualmente, que é o MEI, é o Microempreendedor Individual. Quais são as vantagens que você vai ter em ser um MEI? Existem várias vantagens. O primeiro passo é que você vai ter uma facilidade na abertura. Você vai levar muito menos tempo para poder estar fazendo a abertura desse MEI e para poder começar a funcionar. Para você ter um CNPJ, certo? Você vai ter um baixo custo mensal de tributo e de custo. Isso é um incentivo muito bom para você que está começando o negócio, tá? É interessante entender que quando a gente começa, a gente tem que ter o mais enxuto possível o negócio para que esse negócio possa crescer. Uma outra vantagem muito interessante é que você pode contratar uma pessoa em sistema CLT e também com um custo bem abaixo do padrão que acontece, que ocorre em outras empresas maiores, certo? Isso é uma maneira de estimular que a sua empresa hoje comece pequena, mas que comece, para que logo quando ela começar a despontar mais, ela possa mudar o status da empresa para um novo nível e poder assim crescer e acompanhar, certo? Então, fique atento. Outra coisa que é importante, você geralmente tem-se o apoio técnico do Sebrae para que você empreenda. Então, isso é uma vantagem muito grande, porque você vai entender sobre várias coisas de mercado lá mesmo dentro do Sebrae. E com esse apoio, a chance do seu negócio durar é muito maior, certo? Você vai se informar, vai se esclarecer, vai se educar aí especificamente para o seu negócio, certo? Uma outra coisa, você vai ter acesso a linhas de crédito, você vai poder emitir nota fiscal para o seu cliente. Se você presta serviço às vezes para consumidor final, é tranquilo, nem sempre as pessoas se preocupam muito com a nota fiscal. Mas quando você presta serviço para a empresa, geralmente eles solicitam nota fiscal. Por quê? Para fazer dedução, para a parte contábil da empresa, é importante que isso aconteça, certo? Então, assim, leve em consideração, se você quer um negócio que funcione bem, você vai ter que formalizar o seu
MEI. Isso é importantíssimo, viu, gente? Fica de olho. Outra coisa, você vai ter acesso aí à linha de crédito, tá? Com pessoa física você não vai ter acesso à linha de crédito com tanta facilidade, ou se tiver com facilidade, as taxas de juro não vão ser tão acessíveis assim, enquanto que para MEI vai ser muito mais acessível, muito mais vantajoso para você, certo? Ele estabelece um limite de faturamento mensal, mas daí, como eu falei, assim quando você começa a crescer, você automaticamente altera o seu status e fica tudo certo, tranquilo? Aqui a gente finaliza com relação ao MEI com a última questão, que é você ter um custo muito baixo de tributação para você mesmo. Fica na faixa dos R$60, com isso estabelece direito de auxílio-doença, que é muito importante, né? O que mais? Você também tem o INSS recolhido, que é uma coisa muito importante. Então, assim, são uma série de direitos que são adquiridos a partir do momento que você se transforma no MEI, tá? Isso é muito importante, faz toda a diferença e eu espero que você tenha entendido bem essa etapa, porque é muito importante, tranquilo? Vamos lá. O último item que a gente vai falar aqui é sobre relacionamento, tá? Por que isso, Daiane? Porque relacionamento é uma das partes mais importantes que envolve o empreendedor, principalmente quando você tem contato direto com a pessoa, tá? Contato direto com várias pessoas, com famílias, com empresas, né? Com escritórios. Então, fique muito atento quando você se relaciona com pessoas, tá? Às vezes algumas manias, algumas gírias podem trazer problemas, tá bom? O primeiro item que eu compassei aqui, que eu sublinhei, foi seja cordial. O que é isso? O que é ser cordial? É você tratar as pessoas com devido respeito. Senhor, senhora. É lógico que vai ter casos que as pessoas vão te pedir, falar, olha só, não precisa me chamar de senhora não, pode ser você mesmo. E aí tudo bem, tá? Se for permitido, tá ok, sem problema. Mas em primeiro caso, em primeira instância, trate sempre dessa forma. Por quê? Porque a gente se comunica com um número muito grande de pessoas. E você vai encontrar pessoas de muitas formas. Então, entenda que quem se comunica com muita gente é você. As pessoas não têm que ser diferente, sim, você tem que ter a habilidade de resolver isso, certinho? Isso faz parte de ser empreendedor, gente, ok? Tranquilo? Vamos lá, evite gírias e palavrões. Vai acontecer quando você estiver trabalhando lá, porque isso acontece e ocorre, de você, por exemplo, se machucar, tá? E às vezes se machuca feio. Tem gente que acaba xingando, falando palavrões, e às vezes você está numa casa que tem pessoas mais velhas, tem crianças que geralmente costumam aprender essas coisas e os pais detestam. Então, fique atento, se policie com relação a isso. Se você tem esses hábitos, cuidado, tá? Porque quando um hábito é construído, ele sai instantaneamente quando acontece alguma coisa. Então, se policie bem, porque isso pode causar uma péssima impressão com relação a você e possivelmente, lembra da dica que a gente falou anteriormente? Manter o cliente, você pode não ter esse cliente mantido justamente em função desse tipo de comportamento, tranquilo? Que é uma questão de relacionamento. Você foi um bom profissional, executou os serviços corretamente, porém, o seu comportamento lá deixou a desejar e a pessoa automaticamente pode deletar, tá? Eu tô falando aqui em um conceito geral, amplo, tá? Cada pessoa é uma pessoa, cada casa é uma casa. Só que quando você tem um comportamento bem estruturado com relação ao seu profissional, isso reflete de forma positiva em todos os lugares que você vai, certinho? Aprenda a entender um não como um sim. O que é isso? O que é isso, tá? O que quer dizer aprenda a entender um não como um sim? Vai acontecer às vezes de você não fechar negócios. Vai acontecer de você fazer orçamentos, vai acontecer de você negociar por telefone, ou por videoconferência, ou até por mensagens de texto, e não dá certo de fechar. Trate esse não como um sim. Porque aquilo que é não hoje no mundo dos negócios pode se tornar um sim em breve, tá bom? Nunca dê uma situação como concluída, tá bom? É importante que você entenda isso com clareza. Por quê? Porque você pode fechar uma porta quando você não entende com clareza isso.
Vamos lá, vamos para a situação real, um exemplo. A pessoa entra em contato com você, quer fazer um negócio, um serviço com você, e aí, por causa de uma questão, às vezes automática, você fala alguma coisa que ele não gostou. Pode acontecer, gente. E ele, por uma questão, às vezes ideológica, religiosa, ele acha que é melhor não te contratar. Trate-o da mesma maneira como se fosse um sim. É nessa hora que você precisa controlar aí as emoções e tratá-lo da mesma forma que fosse um sim. Por quê? Porque isso é uma questão de momento. Amanhã pode ser que ele precise, não tem outra pessoa para resolver. E se você tiver tratado dessa maneira, ele vai se lembrar de você, vai lembrar que você, independente do que aconteceu, você foi gentil, modesto e se conteve diante da situação difícil. Tranquilo? Tranquilo? Certinho? Compreendido? Espero que sim. Vamos lá. O próximo. Não seja mediatista. O que é ser mediatista? Nesse caso, especificamente. Você, por exemplo, chega na casa de um amigo seu, tem consciência que ele sabe que você faz aquele de serviço e ele contratou outra pessoa para fazer e não você. E aí, como é que você faria? Vamos lá. O que a gente recomenda aqui? Tá? Trate tudo com naturalidade. Tá? As pessoas têm o direito de contratar ou não você a todo momento. Lembra? Trate o não como um sim. Tá tudo certo. Naquele momento, aquilo pode ser positivo para ele. Nem sempre é assim. Pode ser que um momento isso deixe de ser positivo, outra pessoa pode estar ocupada e ele vai te chamar você e tá tudo certo. Não leve pro pessoal. Coisas profissionais, a gente não deve levar pro pessoal. Por quê? Porque você acaba perdendo com isso. Não é legal, tá bom? Lembra disso. Ser profissional vale mais, tá bom? Você sempre tem mais a ganhar. Um outro ponto é, mantenha calma em todas as situações. Que é isso, pessoal? Vamos lá. A gente sabe que quem trabalha com pessoas, uma hora ou outra, acontece imprevisto. Uma hora ou outra alguém fica nervoso, uma hora ou outra o trabalho pode sair como não foi esperado, tá? Se você tiver, então, pessoas trabalhando para você, mais ainda. Quando é só você mesmo, você controla bem. Mas quando não é só você, tem mais gente, mesmo com treinamento, mesmo com um bom relacionamento, vai acontecer. E às vezes, acontece mais ainda. Mesmo que você está fazendo aquilo, tudo que a gente acabou de falar aqui, usando bom senso, tentando se relacionar ao máximo, a situação vai perder um pouco o controle. E é você, a pessoa, que deve colocar uma calma nisso tudo, tá bom? Tem gente que vai ficar nervoso por te ver calmo e tá tudo certo, tá? Mas não deixe de manter a calma, de tentar sempre pegar esse problema e jogar para uma solução, tá? Olha só, a gente vai solucionar, não se preocupe. Independente do tamanho do problema, minimize ao máximo. Por que eu tô falando isso? Porque tem gente que o problema é pequeno, mas adora expandir o problema ao máximo. Então, seja você a pessoa que minimiza os problemas, não a pessoa que maximiza. Em hipótese nenhuma. Não importa o que esse problema custe para você, resolva, tá? Eu não tô falando aqui para você resolver problema que não seja seu, mas aqueles problemas que derivam do seu, esteja de prontidão para resolver, tá bom? E se prontifique de forma positiva, nada de tentar, eu vou fazer com amargura, com mal vontade, nunca faça isso, tá? Esteja sempre pronto, olha só, deu problema, não tem problema, não se preocupa, a gente vai resolver, a gente vai solucionar, a gente já fez isso outras vezes e, cara, fica descansado. A gente não tem interesse em deixar uma má imagem, até porque a gente preza por ter clientes como você na nossa empresa, certo? Ficou claro? É isso aí. Esse é um dos pontos. E o último ponto é cuidado com comportamentos desnecessários. Que é isso, Dayane? Lembra, você vai trabalhar dentro da casa das pessoas. Vai acontecer de pessoas, às vezes, te oferecerem, em algumas casas, as pessoas vão te oferecer muitas coisas. Entendeu? Seja moderado. Nada de ser invasivo, de pegar o que não foi pedido. Entendeu? Você pede uma coisa, pede um exemplo. Você te oferece um café. E aí você vai lá e come os bolos e as roscas da mesa. Pensa que situação. Lembra que as pessoas não vão te falar nada. Na maioria das vezes não.
Tá? Se acontecer, raridade. As pessoas geralmente ficam caladas. Só que elas só não te chamam mais para trabalhar, tá? Por quê? Porque elas se sentem invadidas, tá? Um outro ponto importante com relação a isso é, por exemplo, você trabalha com materiais lá do proprietário do local, da casa ou do comércio. O que sobra de material, pessoal, fica com o pessoal, tá? O que você desmontar, a não ser que ele fale leve com você, não pegue nada. De maneira alguma, em nenhuma hipótese. Tá bom? Ah, é um parafuso. Deixe bem claro que você não levaria nem que fosse um parafuso. Tá? Isso vai ser visto como um ato muito positivo. Tá bom? Lembra disso. Trata disso com seriedade. Assim, não mexa naquilo que não for seu. Trate sempre o que é do outro lá como se fosse as suas coisas. Se você não gosta que mexa, também não mexa no que é do outro, tá bom? Eu espero aí ter contribuído para você que quer começar nesse ramo, que quer expandir seus negócios, que quer lançar aí a semente do profissional da construção, marido de aluguel, e que você tenha muito sucesso aí. E vamos lá, mão na massa, que é preciso para ver as coisas acontecerem. Forte abraço para você, tudo de bom e valeu, pessoal!